doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Amém. Enquanto você vai ficando mais calmo, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir sua ciência. Feche seus olhos em meu coração e descobrir sua riquezas em meu coração. O primeiro passo que nós precisamos dar para a conquista dessa liberdade interior, a gente já falava anteriormente, que é absolutamente necessário a gente se conhecer. Eu não tenho como lidar comigo sem me conhecer. E o primeiro passo para essa liberdade interior se tornar a minha regra de vida é justamente eu viver o processo da minha aceitação. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Não estamos falando de um conformismo, não mexa comigo que a partir de hoje eu estou aqui, ó. Não estou falando disso. Você precisa conhecer quem você é e aceitar-se. Não tem como. A não ser que você vá ao cirurgião plástico e modifique o que fisicamente lhe incomoda. Mas eu estou falando é do seu jeito de ser. Das influências que você teve, de tudo aquilo que você recebeu, que transformaram você naquilo que você é hoje. É interessante que às vezes nós lutamos muito contra a nossa natureza. Como se isso fosse um processo natural e até mesmo querido por Deus. Não. Você pode observar que os encontros de Jesus com as pessoas é justamente para fazer com que elas fossem quem elas eram. Jesus apenas retira os excessos, mas ele faz com que aquela pessoa chegue ao núcleo de si mesmo, de si mesma. É preciso ter a consistência da existência, porque senão eu vou passar uma vida inteira lutando de uma forma equivocada, injusta. Qual é a batalha que eu preciso fazer para eu poder, de fato, interferir de maneira positiva nos meus dias? É acolhendo quem eu sou. O autoconhecimento é interessante, porque como nós dizíamos aqui anteriormente, à luz do Espírito Santo, nós vamos descobrindo o que nós podemos e também o que nós não podemos. Olha, isso diz respeito a mim, isso não diz respeito a mim. Você sabe que essa aceitação de si mesmo, às vezes ela é muito difícil para nós, porque ela está muito ligada à maneira como nós somos apresentados a Deus. Às vezes eu encontro pessoas que se rejeitam muito, porque foram apresentados a um Deus absolutamente tirano, carrasco, que tem dificuldade de amar a imperfeição. Eu não sei, talvez, se nós tivéssemos aqui tempo e coragem, nós iríamos dizer o quanto a religião nos fez mal, o quanto a religião prejudicou o nosso processo humano.
Porque nos ensinaram um Deus errado. Ontem nós rezávamos sobre isso, né? Quem estava na missa, nós refletíamos sobre isso. Que prejuízo nós causamos a uma pessoa quando nós colocamos essa pessoa diante de um Deus carrasco, muitas vezes criado à nossa imagem e semelhança, e não o contrário. Que às vezes nós somos absolutamente cruéis com as pessoas em nome de Deus. Colocamos as pessoas em um verdadeiro estado de pavor por causa do Deus que nós apresentamos a elas. Como é que eu posso negar esse Deus amor que Jesus me revela o tempo todo? Não é diante deste Deus amor que eu preciso ser colocado. Porque se eu não sou colocado diante de um Deus amor, eu não serei capaz de amar as minhas misérias. E volto a dizer, amar as minhas misérias não significa que eu vou me acomodar a elas. Até escrevi uma coisinha aqui, que eu gostaria de repetir para vocês. O primeiro passo para a liberdade interior é a aceitação de si mesmo. Eu não escolhi ser como sou. E Deus ama o que eu sou. Mas preciso acolher o que sou, pois é no acolhimento do que sou que Deus me revelará o que eu posso ser, sendo quem eu sou. Olha que existe uma dinâmica. Eu ainda não sou tudo o que posso ser. Mas se eu não acolher este ser que sou, ainda que seja miserável, pecador, estragado pela vida, estragado pelos meus pais, estragado pelas pessoas que passaram por mim, porque eu não tenho como. Não tenho como me livrar. Você tem como se livrar das influências que seu pai lhe deixou? Você tem como se livrar dos estragos que a vida lhe fez até o dia de hoje? Não tem. Você só tem que ajeitar isso nas prateleiras do jeito certo. Nós somos todos estragados pela vida. Os nossos pais não fizeram psicologia para nos dar? Ah, meu pai frequentou a universidade. Como ser pai? Aí eu nasci. Muitos aqui chegaram no susto. No susto foram acolhidos, no susto foram criados e no tapa às vezes. E nós temos que dar um jeito nisso. Eu vou ficar lá chorando no cantinho. Ai, ninguém me amou do jeito certo, meu Deus. Vou pegar tudo isso que eu sou, todo esse resultado de uma vida às vezes trágica. Se você tiver a oportunidade de ler a minha história, essa que está sendo publicada aí, você vai ver que desgraceira que foi a minha vida. É tão santa a minha história, que você tem uma ideia, há uma suspeita de que o pai do meu pai trocou a mulher dele e ainda voltou uma porca no negócio. Você vê que origem boa que eu tenho. Minha avó foi negociada, minha avó não, a outra, que aqui veio, disse que trocar, disse que meu avô trocou porque a mulher primeira dele não podia ter filho. E aí ele ficou no prejuízo, eu quero ter filho. Aí descontrou um velho lá que não queria ter, falou, então eu te dou uma mulher que tem defeito, você me dá a sua que não tem, eu te dou uma porca ainda para você poder ficar na vantagem. Para você ter uma ideia, Jocélio, da minha história. Se você for investigar o seu passado, às vezes é melhor não investigar. Tamanha desgraceira que está atrás de nós. E é por isso, minha gente, que nós vamos ter muita paciência com as pessoas que chegam diante dos nossos olhos. Às vezes ela traz uma história de tantos traumas, de tantos medos, de tantas perdas. Então eu sou quem eu sou, eu não tenho como inventar um outro. Agora, eu posso fazer um exercício diário de acomodar nas prateleiras da minha vida afetiva o que fizeram de mim. Eu não vou ficar aí reclamando, sou vítima, sou isso, sou aquilo. Eu preciso me reconciliar até com a minha aparência. Preciso. Eu preciso me reconciliar
com a minha aparência. Não adianta eu querer ter o corpo que eu não tenho, ter a cara que eu não tenho, o cabelo que eu não tenho. Às vezes você vê as pessoas passando uma saga inteira de sofrimento, tentando ficar pelo menos próxima daquilo que elas gostariam de ser, fisicamente, coitadas. Uma luta. Nós tínhamos um amigo no seminário que era muito feio. E ele tinha apelido de Cebola. Ele parecia uma cebola. Acho que é por isso que vinha o apelido. Ele tinha os cabelos, cada fio nascia numa direção. Então o Cebolinha, tadinho, era impossível ele fazer o cabelo ficar ajeitado na cabeça. Qualquer hora do dia ou da noite, parecia que ele estava dando tiro, porque ele tinha levado um choque. Só que o Cebola era um menino feliz. Muito feliz. E no colégio ele era muito agradável, todo mundo gostava dele, as meninas tinham aquele carinho com ele, até que um dia o Cebola se apaixonou. Aí veio a tristeza. Porque ele muito confortável em si mesmo, ele se achava o máximo, ele foi imediatamente se confessar à moça por quem ele estava apaixonado. Ele pensou, sou o cara que o Roberto falava, não, esse cara sou eu. E qual foi a surpresa? A menina teve uma crise de riso e falou para ele assim, Cebola, você é feio demais. Aí estou eu indo lá para a sala de estudos onde nós tínhamos, lá no seminário de Lavras. Estou passando e escuto um choro, um soluço mesmo, um choro doído. Aí procurei, olhei assim, atrás das árvores, estava sentado Cebolinha, chorando lá. Na hora que eu vi aquela cena, eu pensei, pronto, recebeu notícia de morte de alguém, né? E eu me sentei do lado dele. Eu falei, o que foi, Cebola? O que foi que aconteceu? Eu descobri uma coisa terrível hoje. Eu falei, o que você descobriu? Eu sou feio! Aí, e muito naturalmente, fala, mas isso nós já sabíamos desde o início. Aí já usei logo a psicologia do cagaço com ele. Mas veja bem como uma informação, porque o nosso autoconhecimento passa pela mediação do outro. A palavra do outro diz muito sobre nós, representa muito para nós. É um exemplo bobo que nos ajuda a pensar. Cebolinha era um menino que vivia bem em si mesmo. Ele não era lindo, mas ele era muito simpático. E ele poderia muito bem ter tirado de letra aquele momento, se a palavra daquela menina não pesasse tanto sobre ele. Mas por que a palavra dela pesou muito sobre ele? Porque naquele momento da vida, ele estava delegando a ela a autoridade afetiva sobre ele. Ele estava apaixonado. Ele estava encantado. Olha só, minha gente, como funciona a vida. A mediação no meu autoconhecimento passa pela autoridade que eu dou aos outros. E é por isso que eu não tenho como retirar de mim o que me foi dito pelo meu pai. Eu não tenho como retirar de mim o que me foi dito pela minha mãe, porque eram pessoas que naquele momento exerciam um poder afetivo sobre mim. Então o meu autoconhecimento passou muito pelo que meu pai falou sobre mim. Ah, esse menino e papapá, e as frases continuavam. Você sabe o que ficou registrado dentro de você, do que lhe foi dito pelo seu pai, do que lhe foi dito pela sua mãe. Às vezes um espírito de porco que está no formato de uma avó, de um avô. Que tem gente que tem espírito de porco. Às vezes fala horrores para as crianças. Acha que a criança é um adulto já preparado para ouvir tudo. Aliás, é o maior crime que nós podemos cometer contra os nossos filhos, é dizer a eles o que eles ainda não estão preparados para ouvir. Faz parte das nossas muitas irresponsabilidades como pais. Mas a mediação que o outro exerce sobre mim, um dia eu vou ter que corrigir isso. Eu não tenho como evitar, eu não tenho o filtro da maturidade.
que me faz selecionar, isso serve para mim, isso não serve. Ou então, isso diz respeito a mim, ou isso não diz respeito a mim. Quantas meninas, quantos meninos são traumatizados e depois têm dificuldades imensas no processo de aprendizado, porque um dia escutaram: deixa de ser burro, você é um idiota, você é um burro. E não eram, mas passaram a se comportar como se fossem. Porque aquela informação pesou mais do que ela sabia sobre si mesma. Em alguns momentos da nossa vida, porque somos frágeis, a informação que o outro nos dá acaba pesando mais do que aquilo que nós sabemos sobre nós. O que eu acho interessante dos encontros de Jesus com a samaritana, por exemplo, é que ele corrige isso nela. A samaritana traz um passado marcado pelos erros. Mas Jesus sabia que aquela mulher era muito mais que um monte de erros. Com uma conversa, ele vai arrancando dela as influências negativas de todos aqueles que colocaram no coração dela o autodesprezo e a dinâmica do desamor. Porque a samaritana é o protótipo da mulher que não se ama. Já tinha passado muita gente pela vida dela. E ela ainda não tinha se sentido amada. Porque quando nós multiplicamos os nossos amantes, é porque nós ainda não nos amamos o suficiente para depois a gente ser capaz de amar algumas pessoas de maneira sólida até o fim. A promiscuidade, tão própria dos nossos tempos, é um resultado natural da falta de amor próprio. Muita gente chama isso de liberdade. Não, isso não é liberdade. A liberdade só é possível quando eu tenho a posse do que sou. É dessa compreensão que nasce o termo pessoa. O que é pessoa? Ali no livro, depois quando você for ler, você vai ver bem definido lá. Pessoa é aquele ser humano que tem a posse de si. É aquele que está na posse, no conhecimento do que pode e do que não pode. Do que deve e do que não deve. Eu tenho conhecimento de tudo aquilo que fizeram comigo. Já passei a limpo a história que eu vivi ao lado dos meus pais, dos meus colegas, a primeira escola, o que os professores deixaram em mim, quais foram as influências positivas, quais foram as pessoas que me marcaram negativamente, quais foram as pessoas que me promoveram. Em Isaías há uma passagem bonita de uma menina que se sentia feia. Uma passagem muito humana, eu acho que é Isaías 25. Essa menina se sente feia, e quem é que corrige esse trauma dela? Um rapaz que se apaixona por ela. Ao se apaixonar por ela, ele corrigiu essa informação errada que ela tinha. O amor corrigiu. Ele fez com que aquela menina tomasse posse de quem ela era. Essa é a diferença do indivíduo. O indivíduo não se divide. Ele é indivíduo. Ele não vira dois. Pessoa é aquela que se multiplica, mas nunca deixa de ser quem ela é. Eu, quando amo meu filho, eu não deixo de ser quem eu sou. Eu não preciso perder a minha personalidade para viver um relacionamento de amor. Eu não preciso me anular, em outras palavras. Eu me amo, e porque me amo, posso amar alguém. Eu me possuo, e porque me possuo, posso estar ao lado do outro sem querer possuí-lo. Agora, se eu estou na condição de indivíduo, eu terei sede de possuir a todos. O meu amor nunca será gratuito. Eu terei sempre a necessidade de ter muita gente a meu serviço. Eu serei sempre um escravizador. Foi justamente o que viveu, o que sofreu a samaritana. Ela não foi, ela não chegou, ela não teve a sorte de estar diante de pessoas que pudessem promover o seu ser pessoa, a sua libertação. Minha gente,
Essa liberdade interior é tão fundamental até para a gente aprender a ter as coisas. Às vezes nós somos tão apegados à matéria que chega a nos assustar. Você sabe que algumas pessoas, quando iluminadas pela honestidade, pela sinceridade, quando elas vão pensar o final da vida, muitas vezes a grande preocupação não é como ficarão as pessoas depois que eu morrer. A preocupação é com quem ficarão as minhas coisas. Estou errado? Ainda tem aquele defunto atrevido que quer dar ordem para nós, né? Eu quero ser sepultado assim, assim, assado, tá bom. Pois morre, nós fazer um dia que nós quiser. É a necessidade de controlar tudo, até a morte. Tá certo, você tem o direito de pedir, de solicitar. Pois nós vamos dividir a saudade em 15 vezes sem acréscimo na funerária. O defunto é pago em 15 vezes. Somos apegados. Nós não temos a liberdade diante das coisas. Mas por quê? Porque o Evangelho ainda não entrou nos nossos corações. Nós ainda não sabemos viver usufruindo das coisas como Jesus nos ensinou. Para que serve o dinheiro, Jesus falava? Para que serve o dinheiro? Só para a gente ser feliz. Para a gente criar oportunidades da nossa alegria. Para gastar com os amigos. Para estar com as pessoas com quem a gente ama. Que sentido tem essa coisa de guardar dentro de um banco que vai ficando, e a gente olha para aquele número, aquilo nos dá alegria. Você nem sabe onde está aquele dinheiro, mas só um número. Oh, que maravilha, olha o nosso extrato. Esse ano nós dobramos o nosso investimento. Para quê? Nem que você vivesse mais 30 anos, você teria tempo para gastar essa porcaria toda. Ricos que vivem como pobres. Os meus amigos ricos lá no Brasil, são poucos os que vivem como ricos. A maioria vive igual cachorro, amarrado nas coisas. Vigiando. Falta liberdade interior para ter. O nosso Evangelho, infelizmente, ainda não nos ensinou a ter, porque nós não somos livres nem diante dos bens materiais. Não tem problema ter, mas o filtro precisa ser outro. O que eu tenho, se não for para a minha alegria, está sendo para a minha escravidão. E muitas vezes, se honestamente nós vamos refletir, as coisas, elas não nos deixam mais ricos, elas só nos deixam mais pesados. Mais pesados. É como eu falava ontem à noite. Às vezes nós temos um vinho guardado há mais de 20 anos. Vamos beber esse vinho hoje, gente? Não. Esse vinho é muito especial. Teremos que ter uma ocasião muito especial. Aí a sogra morre e ele fica doido para abrir a garrafa, mas não pode. A ocasião especial não chega nunca. A louça guardada. Aquela louça que pertenceu a Maria Guilhermina, não sei o quê. Você nem sabe quem é Maria Guilhermina, mas guardou. Está lá guardada. Pode nem passar perto da cristaleira que a véia já... Isso é o jeito de ser rico da gente. Tudo na vitrine.
Não para a nossa satisfação, para o nosso usufruto, não. É só para ver. Que felicidade é essa? Que alegria é essa? Transformar a nossa casa num museu, onde nós não podemos usar o que o dinheiro nos deu. Ficou até uma rima bonita. Você sabe que quando nós vamos alcançando essa liberdade interior, a nossa relação com as coisas materiais ela vai sendo modificada. A gente vai ficando muito mais livre. Ah, é bobagem. Quebrou, quebrou. Igual uma vez que eu quebrei uma xícara. Olha que lá em casa nós somos pobres, não tem nenhuma peça do século XVIII. Era uma xícara velha que a minha mãe gostava. Eu dando uma pirueta na sala, derrubou o negócio e quebrou. E a minha irmã felicíssima, porque achou que eu ia levar uma sova da minha mãe. Cheguei até a ver os chifres crescendo na cabeça dela. Você vai ver quando a mamãe chegar. Já me mijei todo naquela hora. Que se tinha uma coisa que eu fazia quando eu tinha medo era me mijar, gente. Qualquer situação, mijava numa facilidade. Aí, estou eu esperando a minha mãe chegando. Gente, eu acho que eu não infartei naquele dia, porque eu ainda tinha as artérias muito boas. Aquele medo, quando eu senti os passos da minha mãe, a voz dela, já me escorreguei mijando de novo debaixo do sofá. E a Heloísa, que foi o meu algoz, né? Mamãe, vem cá para a senhora ver o que o Fabinho fez. E eu já chorando lá debaixo do sofá. Como se o sofá me protegesse de alguma coisa, né? Que era só um puxão e eu já estava de fora nas mãos dela. E aí a minha mãe, nisso ela veio, silenciosa, olhou ali para mim. Vem cá, meu filho. Por que você está assim? Aí eu falei... Falei essa frase linda. Ela me abraçou, me olhou e falou, meu filho, não tem nada mais precioso na minha vida do que você. Isso é muito. Você é muito mais precioso do que essa xícara. Olha só a pedagogia cristã da minha mãe me ensinando que um bem material nunca pode ser mais importante que a alegria de uma pessoa, do que a paz de uma pessoa. Mas por que às vezes nós não aprendemos isso? Por que nós não passamos isso para os nossos filhos? Porque nós estamos ainda acorrentados nas nossas escravidões. Às vezes nós trazemos isso, sabe por quê? Temos medo da pobreza. Temos medo da necessidade que um dia nós já passamos. Às vezes nós trabalhamos, não é para o nosso bem-estar. É para sustentar um menino carente que a gente tem dentro de nós, que teve medo da vida, que não teve oportunidades. Vamos curar esse rapazinho. Não passe a sua vida a serviço do menino carente que você foi. Às vezes nós passamos fome, eu tive muitas necessidades na minha infância, inclusive fome. Quantas vezes eu me percebi trabalhando além da conta, não porque eu realmente precisava trabalhar, é porque eu estava trabalhando a serviço de uma criança carente que eu ainda não curei, que eu ainda não libertei. Eu preciso colocar essa criança diante de Jesus. Eu preciso que ela aprenda o Evangelho. Porque senão eu fico um velho escravo. Fico um velho escravo. Um velho ranzinza que põe cadeado na geladeira. Um velho ranzinza que fica olhando quantas conchas a visita pôs no quarto. Eu passo a viver em torno das minhas escravidões. Olha, gente, isso não é um privilégio meu, não. Você teve a coragem de falar isso comigo, não foi? Durante a viagem? Tá aí o assunto, ó. Nem estava lembrando. Ela falou para mim assim, padre, às vezes posso contar? Ela falou assim, padre, às vezes o meu marido, ele me adverte, ele me chama a atenção,
Porque às vezes eu fico muito preocupada com o dinheiro, em ter. Por que será? Ela mesma se deu a resposta. Será que é porque ter sido muito pobre um dia? Eu falei, se pode ser. Às vezes a gente já teve, já virou a página daquela pobreza, mas emocionalmente nós ainda não estamos curados da pobreza. Somos escravos. Estamos sequestrados pelo passado. É o livro. O sequestro da subjetividade. O meu centro ainda está sob o domínio de uma situação. Eu ainda não me tornei livre para olhar o dia de hoje com as possibilidades que eu tenho. Eu ainda estou amarrado, ainda não consegui ser a pessoa que posso ser. Eu ainda não aprendi a ganhar e nem tampouco ainda aprendi a perder. Pode observar. Quando nós não aprendemos a perder, nós também não aprendemos a ganhar. Porque nós ficamos vivendo essa vida como se ela fosse definitiva. Como se nós tivéssemos que nos apegar a tudo e a todos. E essa é uma característica nossa ocidental. Infelizmente, o nosso cristianismo não nos levou ao desapego. Ô minha gente, basta você ligar a televisão. O comércio que se tornou. Um comércio em nome de Deus. Religiões, pastores, padres e todos os líderes religiosos, os mais diversos tipos de líderes religiosos, movendo os corações das pessoas para que elas queiram ter, e o ter como resultado da bênção de Deus na nossa vida. Está tudo errado. Jesus nos ensina um despojamento. É o fingir que a gente não tem, pode até ter, mas não se amarre àquilo que você tem. Não ache que a bênção de Deus na sua vida vai ser riquezas materiais. Não, riquezas materiais não é nenhum problema você trabalhar para ter. Mas não se esqueça que a primeira riqueza a ser construída é dentro de você. É o sentir-se bem com você. É o deitar a cabeça no travesseiro e estar satisfeito com o ser humano que você está sendo. É você ficar feliz com aquilo que você está alcançando de si mesmo. Isso sim é riqueza. Isso sim faz a diferença na vida de uma pessoa. Não é o quanto ela acumulou de joias, de dinheiro, de prédios, de sucesso. Não. É aquela satisfação boa, simples, de você chegar em casa e de você sentir que está feliz com a vida que você está vivendo. Eu vejo pessoas que têm tão pouco materialmente, felicíssimas. Tanto é que um dos índices mais elevados de felicidade no mundo não está aqui entre nós, não. Nas nações ricas. Está lá. Sabe o nome do país? Onde existe mais gente feliz no mundo? Sabe? Chama Butão. E não é o botão da camisa. Índice de felicidade, de satisfação. E se sabe que existe um movimento muito interessante de milionários distribuindo as suas riquezas entre os seus funcionários e indo morar lá. Eles têm tão pouco. Aquela gente tem tão pouco. E parece que é justamente por ter tão pouco que elas estão livres de todos os malefícios das estruturas que nós criamos para a nossa felicidade. Como nós erramos, como nós estamos aprisionados. Eu sei, gente, porque eu tenho uma estrutura pesada financeira em cima de mim todo mês. Tenho uma estrutura pesadíssima. Eu sei o tanto que eu tenho de trabalhar para pagar todas as contas de tudo aquilo que se desdobra do meu trabalho. E eu não vivo de dízimo. Eu não peço dinheiro a ninguém. Pelo contrário, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de, com o meu trabalho, com os meus direitos autorais, com a vida que Deus me deu a oportunidade de viver, ajudar muita gente. Mas eu sei as demandas pesadas que eu tenho.
E você acha que às vezes eu não penso nisso? Meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que eu também não estou um escravo da situação? Será que eu também não estou criando necessidades para justificar o meu excesso de trabalho e o meu pouco tempo para a minha vida espiritual, para a minha vida como homem? As minhas necessidades humanas? Aquilo que de fato me enriquece? Quer voltar para minha casa e encontrar o contexto mais simples do mundo. Que embora minha casa seja bonita, ela é muito simples. Porque nós temos hábitos simples. Os nossos hábitos, as comidas que nos fazem felizes, os gestos que nos fazem felizes, são todos os mesmos do meu tempo de pobre, 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 igual um rato. Sabe? Graças a Deus, aquilo que me faz feliz é o que há de mais simples na vida, que eu posso encontrar na casa de qualquer um de vocês. Foi um cuidado que eu tive. Eu não quero modificar o que me faz feliz. Eu quero continuar curando o menino que está dentro de mim, que passou por experiências terríveis, que passou por muitas dificuldades, mas eu não quero que ele dite as regras do adulto de hoje. Quem tem que me guiar é a ação do Espírito, porque é Ele que sabe tudo sobre mim. É Ele que sabe tudo sobre mim. E é também pelas forças dos meninos e meninas carentes que nós temos dentro de nós, que o diabo nos acessa. Ah, como o diabo é ardiloso. Como o diabo sabe entrar em nós pela força da nossa fragilidade, pelas portas da fragilidade. E ele entra e faz uma festa, faz estragos em nós, porque falta liberdade interior para expulsá-lo. O diabo não suporta a liberdade interior. O ser humano livre não compactua com as propostas do diabo. Sabe por quê? O ser humano livre se ama. O ser humano livre cuida-se. Ele tem respeito pelo corpo. Ele escolhe bem o alimento que ele come. Ele não vai se drogar. Esse é o grande desafio nosso. Quando chega um jovem para ser curado da dependência química, não adianta tirar a droga que está do bolso. Isso eu aprendi com o Padre Léo. Achei lindo esse gesto dele. Uma vez, Lideraldo, um dos chefes lá da comunidade Betânia, chegou louco, desesperado. Léo do céu, encontramos droga na mochila de fulano de tal. Mas o que tem? Aquele jeito do Léo. Padre Léo, fundador de Betânia. Você esperava outra coisa? O Lideraldo assustado com a resposta do Léo, porque achou que o Léo ia desesperar também, né? Aí o Léo, olha a sabedoria. Fideraldo, meu filho, ele só vai deixar de colocar droga na mochila no dia em que nós tirarmos a droga do coração dele. Enquanto esse menino não for amado por nós, enquanto ele não perceber o nosso amor, enquanto ele não acreditar no nosso amor por ele, a droga vai continuar na mochila. O nosso tratamento tem que atingir é dentro dele. O nosso jeito de amar tem que provocar dentro dele o alto amor. Ele tem que entender que essa droga o destrói e ele precisa ter respeito pelo corpo. Parar de beber é a mesma coisa, minha gente. Quando nós descobrimos que estamos alcoólatras, o primeiro gesto é o reconhecimento. Olha, eu sou alcoólatra. E estou com o meu alcoolismo prejudicando a minha saúde. É o primeiro passo. Porque ali já há um movimento de amor. Você já está quebrando o poder do sequestro. O Espírito Santo já está tendo o poder de agir em nós, porque quando é que o Espírito age? Quando a verdade vem à tona. Enquanto nós estivermos na mentira,
o Espírito não terá acesso em nós. Não terá acesso. É igual, no final do ano, eu experimentei, estava muito triste, um momento de muita desolação, terminei o ano muito cansado. A minha irmã morreu em situações muito tristes em setembro, eu não tive tempo de chorar a morte da minha irmã, já tive que ir trabalhar imediatamente. Aquilo foi me causando desgosto, mal-estar e tantas outras coisas que foram acontecendo. Quando eu cheguei no dia 23 de dezembro, que eu ia ter uma folga até o dia 29, eu fiz um compromisso comigo. Falei, vou me desconectar um pouco do mundo. Desconectar mesmo, esquecer esse bendito desse aparelho que a gente leva. E você sabe que Deus me mostrou uma coisa que há muito tempo algumas pessoas me diziam e eu fazia questão de, não, imagina, eu estou viciado nessa merda. Repitam comigo, eu estou viciado nessa merda. Ela se aplica a você também? Não? Ok. Era assim, a pessoa está conversando e eu estou lá. Aí eu fazia, pode falar que eu estou ouvindo, viu? Mentira! De 5 em 5 minutos, ou às vezes de 2 em 2 minutos, eu tinha necessidade de ver alguma coisa aqui. Eu falei, eu não quero mais isso. Não quero mais isso. No dia 23 de dezembro, eu reconheci diante de mim e fiz questão de falar àqueles que estavam de férias ao meu lado. Eu falei, se eu estou viciado nisso aqui e eu preciso dar um jeito. Eu não posso continuar mentiroso. A partir do momento que eu assumo que eu estou viciado, o Espírito Santo passa a ter acesso na minha luta, ele combate comigo. Se eu digo que não, o Espírito Santo não batalha comigo, porque ali prevaleceu a mentira. Deus não age no mentiroso. Quem age no mentiroso é o diabo. Quem nada de braçada no mentiroso é o diabo. A partir do momento que eu estou dizendo, este relacionamento está me fazendo mal, mesmo que eu goste dele. Porque tem isso também. O relacionamento faz mal, mas eu gosto. Você não vale nada, mas eu gosto de você. A partir do momento que você assume para você, essa amizade está sendo porta para eu cair em muitos fossos e em muitas situações que não me agregam, eu vou fechar essa porta. Eu vou delicadamente dizer a essa pessoa, continuo tendo respeito por você, mas eu não quero a sua influência sobre mim. O Espírito Santo começa a agir. A partir do momento que você tem a coragem de viver um enfrentamento com o seu marido, por exemplo, não precisa mandar ele embora de casa, não. Tem que acolher. E honestamente dizer, a minha relação com você não é saudável. Ela não foi saudável durante os 30 anos em que nós estivemos dormindo na mesma cama. Nós moramos na mesma casa, mas nós não moramos um no coração do outro. Eu preciso ser respeitada e você merece esse respeito também. Quando nós temos coragem de ir em paz, não é aos gritos não, viu? Convida para jantar, acende uma vela, tira aquele vinho, filha da mãe, que ninguém bebe. Aí descobre que virou um vinagre. O enfrentamento é libertador na nossa vida. Muitas vezes nós não nos entendemos com os nossos filhos, porque nós não criamos a situação do enfrentamento. A gente grita de qualquer jeito na hora da raiva. Isso não resolve nada, isso não é comunicação. Aí um dia, de forma tão amorosa, minha filha, você tem um tempinho para a mamãe? Queria conversar com você. Comece colocando a responsabilidade em você. É bonito isso. Já errei muito com você. Não quero continuar errando. Já te estraguei muito, não quero continuar estragando.
Nós ainda não morremos, ainda temos muita vida pela frente. Vamos mudar. Vamos mudar. Marque data para o enfrentamento. Crie a ambiência do enfrentamento cristão. Aí, minha gente, o Espírito Santo age sobre nós. Enquanto nós estamos gritando e discutindo, quem age é o filho de uma égua. O diabo adora gritaria. Enquanto o Espírito Santo nos pede os enfrentamentos, o diabo nos sugere a gritaria. Então, essa liberdade interior tão necessária, ela só é possível quando nós vamos criando a ambiência da conversão. Está na hora já de acabar? Temos a ambiência da conversão. Você olha para a vida que você está vivendo e você vai saber honestamente me dizer se você está criando a situação favorável à ação do Espírito ou se você está criando a ação favorável à ação do maligno na sua vida. Porque às vezes algumas pessoas vêm, né? Ai, Padre Fábio, vai lá em casa fazer um exorcismo para nós. Capeta é seu, quem expulsa é você. Eu não tenho nada a ver com o seu capeta, eu tenho com o meu. Porque eu não sei onde é que ele se alimenta em você. Como é que eu vou fazer um exorcismo? O exorcismo é a atitude. O que expulsa o capeta não é aquela água benta que a gente joga lá, não. É a mudança de intenções, é a mudança de comportamento. Vai atribuir uma força mágica à água benta? Você acha que quem dera fosse assim, chegasse lá com a cruz e a água benta e desse uma rodada, uma vomitada de abacate na gente e estivesse tudo certo? Vomitou o abacate, está tudo certo. O diabo foi embora. Não, não é assim não. Ali não é Hollywood, minha filha. Sua casa não é Hollywood, não. Você acha mesmo que jogando uma água benta na sua casa, o diabo vai embora? Sabe qual é a água benta que purifica a nossa casa? É a lágrima do arrependimento, da mudança de atitude. Essa é a água mais benta que nós podemos derramar sobre a nossa casa. Ah, padre, mas então a bênção do Senhor não serve para nada? Serve. Serve sim, porque ela é simbólica, ela é complementar. Eu vou lá para sacramentar com você o desejo que a família tem de que o diabo não prevaleça ali. Mas se você invocar com a sua atitude, com o seu jeito de ser, não adianta eu ir lá jogar água benta, não. É o nosso comportamento que traz o diabo para dentro. Você pode observar, nós nos reunimos para poder jantar, ele chega pela conversa fiada que às vezes a gente traz. Você ficou sabendo o que aconteceu? Aquela língua desse tamanho, ó. Que tem gente que eu tenho a impressão que a língua começa aqui, ó. Ela passa pelo dentro do músculo da perna e vem. E se você puxar, deve dar uns 2 quilômetros. Pura língua, o corpo. Às vezes nós invocamos o diabo, é assim. Com a fofoca que a gente começa a fazer. Ou então com aquela conversinha só para agulhar. Tem gente que adora fazer isso, né? Tem gente que tem prazer de agulhar o outro. Para provocar o nervosismo dele. Marido e mulher faz muito isso, né? O lugar para ter neurose é o casamento. Parece que faz questão de agulhar o outro. Às vezes o outro recebe elogio e você vem, não é bem assim não, viu? É porque você não convive com ele. Nós temos o hábito de invocar o diabo através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Nós somos naturalmente diabólicos. Por quê? Porque não somos livres. Nós ainda não estamos na ação
efetiva do Espírito Santo, falta em nós. É claro, minha gente, que a pregação, às vezes, ela tem um poder muito de salientar o que é negativo, mas não é bem assim. Eu sei que você já tem as suas lutas. Só que a palavra, ela tem que nos acordar das nossas preguiças. E quando nós falamos aqui, nós estamos falando é para todos nós. Eu não estou fora do meu discurso. Eu também invoco o diabo quando sento à mesa com outras pessoas. Mas não quero continuar assim. Eu quero ficar cada vez mais esclarecido de que a minha espiritualidade, ela passa o tempo todo pelo processo da minha libertação. Eu não quero morrer com os defeitos que eu tenho hoje. Eu não quero morrer mesquinho como estou hoje. Eu quero sim viver a libertação de todas as estruturas que um dia me encarceraram. Da mesma maneira como aquela minha amiga que me inspirou esse livro, que vivia se alimentando de um sentimento estragado, maléfico, e estava acostumada com ele. Sim, às vezes nós nos acostumamos com a vida estragada. Nós nos acostumamos com o pior alimento. Nós nos acostumamos com a pior estrutura. E por quê? Porque ficamos amigos do sequestrador. Ah, que perigo! Quando eu me torno amigo do meu sequestrador. Quando eu começo a fazer parceria com as realidades diabólicas. Quando começa a soar natural no meu ouvido os conselhos degradantes que o diabo me faz. Quando soa natural para mim ser mentiroso, quando soa natural para mim ser injusto, desonesto, infiel, quando eu começo a alimentar o que há de pior em mim, através dos pequenos vícios, quando me falta a percepção de uma ação que tenha o poder de quebrar a estrutura viciosa, que tantas vezes marca a minha rotina. Quando eu penso na carta aos Gálatas, se você ainda não leu toda, leve esse compromisso para casa. Você vai ver que São Paulo nos convida a ser livres do início ao fim. Inclusive libertando-nos das imagens cruéis dos deuses que nos apresentaram. Que não é o Deus de Jesus. Às vezes nós nos amamos pouco. Nós nos desprezamos demais. Nós nos achamos muito piores do que somos. Você sabe que essa é uma marca terrível que muitos de nós levamos. Nós nos interpretamos muito piores do que somos. Às vezes o que você precisa fazer é um exercício de amorização, de voltar a se amar. De voltar a se amar. Você vai ver como Deus vai ter a oportunidade de agir em você. Como você vai mudar muita coisa na sua conduta, quando você se amar um pouquinho mais. Quando você levar a sério essa oportunidade de ver-se da mesma forma como Deus lhe vê. Porque não somos livres, volto a dizer. Ainda nos olhamos com os olhos do passado. Ainda nos interpretamos de uma maneira antiga. Não. O cristão que vive sob a ação e sob o influxo do Espírito Santo, ele recebe cada dia como se fosse o primeiro dia de sua vida. Estou começando hoje. Hoje é o meu primeiro dia de vida. Ame-se um pouco mais. Permita que esse dia de hoje seja para nós um convite a esse amor próprio. Um pouco mais de respeito por você. Um pouco mais de respeito pelos seus sentimentos. Você que alimenta tantos ódios, tantos rancores, tantas mágoas. Respeite-se.
Não é justo com você carregar tantas mágoas. Não é sincero da sua parte, não é honesto de sua parte alimentar tantos rancores, trazer tantos fracassos dentro de você, interpretar-se tão pior do que você é, tantos cadáveres que você não sepultou, tantos mortos que você ainda não foi capaz de sepultar, que estão aí ditando uma conduta culposa, muitas vezes. Tenha um pouco de respeito por você. Faça a faxina dos seus sentimentos. É tão nobre, é tão especial faxinar o coração. Os sentimentos que não servem, a gente joga fora. Os ódios, os rancores, para quê? Eles não fazem você uma pessoa mais bonita. Eles não lhe tornam uma pessoa mais especial. É como o acúmulo dos bens materiais. Acumular aquilo que não nos enriquece não faz sentido. Não faz sentido guardar dentro de nós o que não está a favor da nossa riqueza pessoal. Volto a dizer, porque em última instância um tribunal será erguido. Não sei quando, mas lá nós seremos os réus e juízes de nós mesmos. Ninguém vai lhe acusar de nada. Mas você terá que olhar para si mesmo e responder se a vida que você viveu valeu a pena. Eu espero que você seja feliz nesse momento, na sua resposta. Eu espero que você tenha uma resposta bastante satisfatória. Por aquilo que você lutou, por aquilo que você fez, por aquilo que você deixou ficar, por aquilo que você fez caminhar com você. Você pode. Acenda dentro de você essa certeza. Descubra o poder de Deus dentro de você. É o Espírito que lhe faz forte. É o Espírito que lhe dá o poder de expulsar das estruturas da sua mente todos os pensamentos opressivos, de expulsar do seu coração todos os sentimentos que não lhe fizeram feliz. E diga com a mesma força que o profeta, que o poeta, que o apóstolo: posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Nada e ninguém no mundo. Nada do que passou, nada do que foi negativo que deixaram em você. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo. Vou persistir. Vou persistir. E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar. Vou ficar em pé? E crer, e mesmo quando a visão e o coração
Então pronto. É a certeza da vitória que a gente tem que levar no nosso coração. Deus resolveu nos fazer vitoriosos. Essa vitória é para todos nós aqui. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa vencer. Mas você pode ter certeza, como Jocélio estava dizendo aqui antes, você tem o direito de proclamar essa vitória de Deus sobre a sua vida. Ainda que seja para você apagar definitivamente o cigarro. Ou então você fazer aquela revolução na sua saúde. De você voltar a se amar. Ou então você arrancar toda aquela louça que está guardada e começar a fazer festa. E começar a receber as pessoas que você ama. Beber aquele vinho imediatamente. Criar a ocasião para ele. Essa é a vitória. De nós identificarmos o que em nós precisa ser restabelecido e curado. Amém? Tudo posso. Tudo. Não diga quem está do lado. Você tudo pode. Sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Mas Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de mim. Tudo posso. Em Jesus. Dos medos, de tantas perdas. Então eu sou quem eu sou, eu não tenho como inventar um outro. Agora, eu posso fazer um exercício diário de acomodar nas prateleiras da minha vida afetiva o que fizeram de mim. Eu não vou ficar aí reclamando, sou vítima, sou isso, sou aquilo. Eu preciso me reconciliar até com a minha aparência. Preciso. Eu preciso me reconciliar com a minha aparência. Não adianta eu querer ter o corpo que eu não tenho, ter a cara que eu não tenho, o cabelo que eu não tenho. Às vezes você vê as pessoas passando uma saga inteira de sofrimento, tentando ficar pelo menos próxima daquilo que elas gostariam de ser, fisicamente, coitadas. Uma luta. Nós tínhamos um amigo no seminário que era muito feio. Ele tinha apelido de cebola. Ele parecia uma cebola. Acho que é por isso que vinha o apelido. Ele tinha os cabelos, cada fio nascia numa direção. Então o Cebolinha, tadinho, era impossível ele fazer o cabelo ficar ajeitado na cabeça. Qualquer hora do dia ou da noite, parecia que ele estava dando tiro, porque ele tinha levado um choque. Só que o Cebola era um menino feliz. Muito feliz. E no colégio ele era muito agradável, todo mundo gostava dele, as meninas tinham aquele carinho com ele, até que um dia o Cebola se apaixonou. Aí veio a tristeza. Porque ele muito confortável em si mesmo, ele se achava o máximo, ele foi imediatamente se confessar à moça por quem ele estava apaixonado. Ele pensou, sou o cara que o Roberto falava, não, esse cara sou eu. E qual foi a surpresa? A menina teve uma crise de riso e falou para ele assim, Cebola, você é feio demais. Aí estou eu indo lá para a sala de estudos onde nós tínhamos, lá no seminário de Lavras. Estou passando e escuto um choro, um soluço mesmo, um choro doído. Não tem como me livrar. Você tem como se livrar das influências que seu pai lhe deixou? Você tem como se livrar dos estragos que a vida lhe fez até o dia de hoje? Não tem. Você só tem que ajeitar isso nas prateleiras do jeito certo. Nós somos todos estragados pela vida.
Os nossos pais não fizeram psicologia para nos dar? Ah, meu pai frequentou a universidade, como ser pai? Aí eu nasci. Muitos aqui chegaram no susto. No susto foram acolhidos, no susto foram criados e no tapa às vezes. E nós temos que dar um jeito nisso. Eu vou ficar lá chorando no cantinho. Ai, ninguém me amou do jeito certo, meu Deus. Não. Vou pegar tudo isso que eu sou. Todo esse resultado de uma vida às vezes trágica. Se você tiver a oportunidade de ler a minha história, essa que está sendo publicada aí, você vai ver que desgraceira que foi a minha vida. É tão santa a minha história, que você tem uma ideia, há uma suspeita de que o pai do meu pai trocou a mulher dele e ainda voltou uma porca no negócio. Você vê que origem boa que eu tenho. Minha avó foi negociada, minha avó não, a outra, que aqui veio, disse que trocar, disse que meu avô trocou porque a mulher primeira dele não podia ter filho. E aí ele ficou no prejuízo. Eu quero ter filho. Aí descontrou um velho lá que não queria ter. Pô, então eu te dou uma mulher que tem defeito, você me dá a sua que não tem, eu te dou uma porca ainda para você poder ficar na vantagem. Para você ter uma ideia, Jocélio, da minha história. Se você for investigar o seu passado, às vezes é melhor não investigar. Tamanha desgraceira que está atrás de nós. E é por isso, minha gente, que nós vamos ter muita paciência com as pessoas que chegam diante dos nossos olhos. Às vezes ela traz uma história de tantos traumas, de tantos... Se nós tivéssemos aqui tempo e coragem, nós iríamos dizer o quanto a religião nos fez mal, o quanto a religião prejudicou o nosso processo humano. Porque nos ensinaram um Deus errado. Ontem nós rezávamos sobre isso, né? Quem estava na missa, nós refletíamos sobre isso. Que prejuízo nós causamos a uma pessoa quando nós colocamos essa pessoa diante de um Deus carrasco, muitas vezes criado à nossa imagem e semelhança, e não o contrário. Que às vezes nós somos absolutamente cruéis com as pessoas em nome de Deus. Colocamos as pessoas em um verdadeiro estado de pavor por causa do Deus que nós apresentamos a elas. Como é que eu posso negar esse Deus amor que Jesus me revela o tempo todo? Não é diante deste Deus amor que eu preciso ser colocado. Porque se eu não sou colocado diante de um Deus amor, eu não serei capaz de amar as minhas misérias. E volto a dizer, amar as minhas misérias não significa que eu vou me acomodar a elas. Até escrevi uma coisinha aqui, que eu gostaria de repetir para vocês. O primeiro passo para a liberdade interior é a aceitação de si mesmo. Eu não escolhi ser como sou. E Deus ama o que eu sou. Mas preciso acolher o que sou, pois é no acolhimento do que sou que Deus me revelará o que eu posso ser, sendo quem eu sou. Olha que existe uma dinâmica. Eu ainda não sou tudo o que posso ser. Mas se eu não acolher este ser que sou, ainda que seja miserável, pecador, estragado pela vida, estragado pelos meus pais, estragado pelas pessoas que passaram por mim, porque eu não tenho como. Não mexa comigo que a partir de hoje eu estou aqui, ó. Não estou falando disso. Você precisa conhecer quem você é e aceitar-se. Não tem como. A não ser que você vá ao cirurgião plástico e modifique o que fisicamente lhe incomoda. Mas eu estou falando é do seu jeito de ser. Das influências que você teve, de tudo aquilo que você recebeu, que transformaram você naquilo que você é hoje. É interessante que às vezes nós lutamos muito contra a nossa natureza.
como se isso fosse um processo natural e até mesmo querido por Deus. Não. Você pode observar que os encontros de Jesus com as pessoas é justamente para fazer com que elas fossem quem elas eram. Jesus apenas retira os excessos, mas ele faz com que aquela pessoa chegue ao núcleo de si mesmo, de si mesma. É preciso ter a consistência da existência. Porque senão, eu vou passar uma vida inteira lutando de uma forma equivocada, injusta. Qual é a batalha que eu preciso fazer para eu poder, de fato, interferir de maneira positiva nos meus dias? É acolhendo quem eu sou. O autoconhecimento é interessante, porque como nós dizíamos aqui anteriormente, à luz do Espírito Santo, nós vamos descobrindo o que nós podemos e também o que nós não podemos. Olha, isso diz respeito a mim, isso não diz respeito a mim. Você sabe que essa aceitação de si mesmo, às vezes ela é muito difícil para nós, porque ela está muito ligada à maneira como nós somos apresentados a Deus. Às vezes eu encontro pessoas que se rejeitam muito, porque foram apresentados a um Deus absolutamente tirano, carrasco, que tem dificuldade de amar a imperfeição. Eu não sei, talvez. Doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Amém. Enquanto você vai ficando mais calmo, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir sua secreta. Fecha seus olhos em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. O primeiro passo que nós precisamos dar para a conquista dessa liberdade interior, a gente já falava anteriormente, que é absolutamente necessário a gente se conhecer. Eu não tenho como lidar comigo sem me conhecer. E o primeiro passo para essa liberdade interior se tornar a minha regra de vida é justamente eu viver o processo da minha aceitação. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Não estamos falando de um conformismo